igreja, a paz do Senhor. É uma honra estar aqui para poder dividir um pouco o que o Senhor compartilhou comigo desde o dia que o pastor me escalou para pregar para vocês aqui, para trazer essa palavra, né? Eu sempre falo que eu estou dividindo o que o Senhor colocou na minha vida, no meu coração, com os irmãos. Eu trouxe uma mensagem hoje de 2 versículos apenas, que serão os versículos base, que são muito conhecidos na vida de todos vocês. Todos já escutaram uma pregação, uma ministração, uma preleção sobre esses versículos, mas eu quero abordar de uma forma diferente para a igreja hoje. Pode colocar, Mateus, por favor. Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Volta um, Mateus. Bota no 1, por favor. Fazendo um resumo do resumo, bem resumido, Paulo aqui, ele escreveu essa carta para a igreja de Roma. A igreja de Roma estava dividida entre cristãos judeus e cristãos não judeus, que ainda estavam apegados à Torá de Moisés, tentando seguir a lei ao pé da letra, com pecados, com idolatria, tentando, eles queriam entrar num acordo de guardar ou não o sábado, ser circuncidado ou não, e esqueceram que Jesus Cristo, o Messias de Israel, o Messias, o Salvador do mundo, tinha morrido pelos pecados deles, daquela época, pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade. O véu já tinha se rasgado de cima a baixo e nós tínhamos o contato direto com Jesus Cristo. Então Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Irmãos, estar na igreja é um sacrifício vivo para você? Sair de casa nessa chuva para cultuar a Deus é um sacrifício vivo para você? É um fardo estar aqui ou é uma alegria? Ou eu venho com amor, com alegria, porque eu sei que aqui eu vou achar conforto, aqui eu vou achar o Espírito de Deus que vai renovar as minhas forças para que eu possa ter uma semana melhor, para que eu consiga ter um conforto agradável a Deus, com um culto racional que eu dedico para Deus, porque o nosso culto ele é racional. Nós temos toda uma segmentação, nós temos uma oração inicial, nós temos louvor de adoração, nós temos toda uma liturgia, toda uma segmentação racional que nós dedicamos a Deus. Não é engessado, mas o Espírito de Deus ele passeia sobre nós através de toda essa liturgia como um culto racional que eu dedico para Deus. E ele se torna um culto agradável. O nosso culto, ele é racional. Ele não é um culto apenas espiritual, porque se fosse um culto espiritual, o pastor não ia ter não ia ter a liturgia, ele não ia designar ninguém para pregar, ele ia chegar aqui, a gente vai orar e quem sentiu desejo no coração vai pregar, quem sentiu desejo no coração vai louvar, quem sentiu desejo no coração vai falar em línguas. Não, irmãos. Nós temos um culto racional dedicados para Deus de uma forma única, mas tem que ser verdadeira. Pode passar, Mateus, por favor. Aí, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo, nós pertencemos a esse mundo ou não? Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Por quê? Porque o mundo aí fora, tudo é muito normal e tudo é muito liberal.
é tudo muito fácil e tudo muito excessivo. Eu tenho excesso de bebida, eu tenho excesso de drogas, eu tenho uma vida sexual completamente sem compromisso com ninguém, eu tenho uma fornicação desenfreada e tudo é normal. Então Paulo está querendo dizer que esse culto ele precisa ser racional, mas ele tem que ter um sacrifício da carne. Eu tenho que matar a minha carne todos os dias. Eu tenho que lutar contra a minha carne todos os dias. Por quê? Porque o pecado, meus irmãos, o primeiro contato, ele é gostoso. Ele é doce como mel, mas depois ele amarga como fel, porque ele tem uma consequência. E o pecado, ele atrai outro pecado. Uma mentira, ela atrai outra mentira. Tudo tem uma consequência. E é por isso que nós temos que ser transformados espiritualmente, para que os meus olhos espirituais eles se abram, para que eu veja que tudo o que o mundo me oferece não é uma coisa normal, não é uma coisa, se todo mundo faz, eu posso fazer, está na moda. Hoje em dia tem a agamia, não é mais a poligamia, é a agamia, porque você se interessa por uma pessoa, você está com uma pessoa, geração Z, ela pensa assim, não quero compromisso com ninguém, não tenho compromisso nem com A, nem com B, nem com C, eu me relaciono, e é isso, é tudo muito normal, é tudo muito fácil. Eu tenho meu emprego, eu pago os meus impostos, e eu não sou obrigado a nada, eu posso fazer tudo e qualquer coisa. Passa, Mateus, por favor. E aí, Gálatas, olha o que Paulo ele vai dizer para a igreja da Galácia. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se eu ando em espírito, eu vou negar a minha carne, eu vou negar a minha fraqueza. Eu, dentro da igreja, eu tenho que lutar contra a minha carnalidade diariamente. Eu não posso deixar de vigiar, porque a minha carne ela é fraca. Eu tenho erros, eu tenho defeitos, eu tenho maus hábitos, eu tenho vontades que eu tenho que estar pautado aqui, ó. Por isso que nós lemos a Bíblia sempre, porque ela é o nosso alimento espiritual. A nossa base, ela é bíblica. O nosso evangelho, ele é racional, mas pautado na palavra de Deus. Eu tenho que viver o que a palavra de Deus diz. E é aqui que eu vou achar forças para lutar contra essa carne. Pode passar. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Eu não posso fazer o que eu quero, porque a minha carne ela está mandando, porque o meu desejo ele está gritando. Não, eu tenho um compromisso com Deus primeiro, porque se eu tiver um compromisso com a palavra de Deus, eu não vou fazer tudo que me dá na telha, eu não vou achar que é tudo normal. Eu vou lutar contra a minha carne diariamente, pautado na palavra. É por isso que a palavra é meu alimento diário. Passa, Mateus, por favor. Pode ir para Efésios. Olha o que a carta de Efésios diz. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quando você lê a palavra, você deixa de ser enganado. Os seus olhos espirituais, eles são abertos. Por isso que a palavra, ela me confronta e ela te confronta, e é por isso que eu tenho um compromisso com Deus quando eu leio a palavra. Por isso que o nosso pastor ele incentiva tanto para que eu possa ler a palavra e para que a igreja leia a palavra, para que os meus olhos espirituais eles possam se abrir. O último, Mateus. E vos renoveis... Volta um. Desculpa. E vos renoveis no espírito da vossa mente. 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós estamos aqui buscando a nossa santificação diária. É por isso que nós estamos aqui. Porque eu posso aceitar Jesus e ficar em casa. Eu aceitei Jesus, tive um encontro com Deus, me emocionei, levantei a mão, aceitei Jesus, mas eu posso falar assim, eu aceitei Jesus, eu vou assistir o culto de casa, eu vou ficar em casa, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter uma vida santificada diante do Senhor? Não. É por isso que nós estamos aqui, santificando diariamente a vida
a minha vida, a sua vida nas mãos do Senhor. Por isso que a igreja, o corpo de Cristo, é importante. Por isso que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, atentos e fazendo a nossa parte como servo do Senhor. Por quê? Isso é uma santificação. Agora coloco em Romanos de novo, Mateus, no versículo 2. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando está tudo bem, é muito fácil falar isso, né? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mas quando você perde um emprego, quando você perde um ente querido, quando você perde um filho, quando as coisas começam a dar errado, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável? Nós temos homens na Bíblia que antes, centenas e centenas de anos antes de Paulo escrever esse versículo, provaram para mim e para você que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável sempre. Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, tinha um filho que ele tanto desejou, Isaque, o filho da promessa. Deus falou para Isaque, Deus falou para Abraão: sacrifica o teu filho. Abraão apenas obedeceu. Fez uma viagem com o seu filho, sabendo que ele ia sacrificar o filho da promessa, que era Isaque. Ele preparou tudo e ia sacrificar o filho dele em obediência a Deus. E Deus, ele mandou um anjo e falou: não. Meus irmãos, muitas vezes nós somos provados no fogo, não para matar, mas para purificar. Eu não sou pai, mas eu imagino que perder um filho deve ser a pior dor do mundo. E sacrificar um filho em obediência a Deus? Só que Abraão, ele acreditou que a vontade de Deus era sempre boa, perfeita e agradável na vida dele, como é na minha e na sua vida. Sadraque, Mesaque e Abidnego, centenas e centenas de anos antes de Paulo escrever essa carta para a igreja de Roma, Nabucodonosor construiu uma estátua de 27 metros de ouro e todos tinham que se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a se prostrar diante da estátua, e o rei falou o quê? Todos os três serão lançados na fornalha de fogo. Mandou a fornalha ficar 7 vezes mais quente do que o normal. E eles falaram: não precisa se preocupar, pode me jogar, porque o meu Deus, ele pode me livrar. Mas se ele não me livrar, glória a Deus também. Foram uma prova de fogo. E eles entenderam que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável, mesmo na prova, mesmo no fogo, mesmo se eles tivessem que morrer, mesmo se eles tivessem que partir naquele momento. A vontade de Deus, irmãos, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Nós é que não entendemos com os nossos olhos espirituais, porque nós temos que lutar contra a nossa carne. Daniel, fizeram um decreto, o rei Dario assinou o decreto para que ninguém orasse para nenhum Deus durante 30 dias, certo, pastor? Tentaram pegar Daniel no ponto fraco dele. A gente vai pegar ele nessa situação, porque a gente sabe que ele ora 3 vezes por dia. Daniel continuou orando. Foram para o rei e falaram: o seu decreto tem que ser cumprido. Daniel teve que ser jogado na cova dos leões. A vontade de Deus, irmãos, ela é boa, perfeita e agradável. Daniel foi jogado na cova dos leões e Deus mandou um anjo e guardou a vida de Daniel. Eu estou dando exemplos, irmãos. Esses exemplos que eu dei, está tudo na Bíblia. Tudo antes de ser escrito. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável no Velho Testamento, ela é boa, perfeita e agradável no Novo Testamento, ela é boa, perfeita e agradável na minha vida, na sua vida. Com problemas, com dificuldades, com perdas, com tudo o que possa acontecer na minha vida, mas a gente tem que entender o porquê que está acontecendo. Eu sou filho mais novo, né? E eu não tinha irmãos assim
para brincar comigo e graças a Deus, Deus me deu 4 irmãos de leite, né? Uma irmã, que era a Michele, que era a minha sobrinha. Monique, Carlos Henrique e Thiago. E quando a Michele completou 11 anos, a minha mãe morava do lado do Vidigal e a Sandra, minha irmã, morava do outro lado, né? E tinha uma costureira ali perto da minha mãe e elas foram ver uma roupa e passaram na minha mãe. A Michele queria entrar e a minha mãe falou assim: vem comer canjica, que ela gostava muito. E eu estava de frente, eu vi. Nunca mais esqueci dessa cena. E a Michele falou: não, mãe, vamos entrar, minha avó. Não, seu pai está chegando, eu tenho que fazer janta. Eu tenho que fazer o jantar, vamos embora. Ficaram naquela e foram embora. Teve um tiroteio no Largo do Santinho e um dos tiros atingiu a Michele. Foi levada para o hospital e Deus levou. Minha irmã foi baleada na perna. Como que eu vou entender isso? A Michele era 1 ano mais velha do que eu, tinha 10 anos. Revolta. Né? Meu irmão está aqui, foi me buscar no colégio, ele nunca tinha ido me buscar no colégio, eu não entendi, porque isso foi de madrugada, eu não fiquei sabendo, fui para o colégio normal. Meu irmão me pegou e nós sepultamos a Michele. Mas a vontade de Deus, irmãos, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Sabe por quê? Uma semana antes disso acontecer, num domingo, minha mãe levou a Michele para a igreja, teve a preleção, o pastor pregou, e perguntou: quem aqui aceita Jesus? A Michele, sem ninguém falar, ela levantou a mão. Uma semana antes, aceitou Jesus. E eu não entendia por quê. Minha família ficou muito triste. Mas a Michele, ela teve uma oportunidade, ela aceitou Jesus antes do batismo. E eu vou encontrar com a Michele, né? Porque a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Na minha vida e na sua vida. Eu não sei qual o problema que vocês têm. Cada um tem um problema, cada um tem uma vida, cada um enfrenta seus gigantes. Mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Eu tive uma outra perda. Quando eu tinha 16 anos. Carlos Henrique era meu irmão de leite, né, que a gente chamava. Minha mãe pegou ele pequenininho para mamar, a mãe não tinha leite, e ele mamava de um lado e eu do outro. Ele morava ali no Pavãozinho, e a gente cresceu juntos, e todo final de semana o Carlos Henrique vinha para o Vidigal, eu ia muito pouco para lá, ele vinha mais, e a gente cresceu juntos, um em carne, os dois juntos. E aí, quando o Carlos Henrique completou 14 anos, ele parou de ir no Vidigal, 14 para 15. Aí eu fui lá no Pavão, e o pai dele me falou: o Carlos Henrique, ele entrou para o tráfico. Eu já bati, já dei uma surra, mas ele não adianta, está revoltado. Passou uma semana, teve uma guerra no Pavãozinho, e aí o Carlos Henrique ficou no tiroteio e tentaram atirar e balear, e ele pulou, caiu numa vala, saiu correndo e fugiu e chegou no Vidigal. Né? Ficou no Vidigal, ficou uma semana lá, arranhou a perna, enfim, e a gente estreitou mais ainda o nosso laço de amizade, a gente conversava na rua, a gente estava sempre juntos, e o Carlos Henrique começou a adoecer, né? Acho que ele chegou numa sexta-feira, segunda ele já começou a ficar resfriado, terça, quarta, e a gente não sabia. Minha avó, de consideração, Dona Lourdes, levou o Carlos Henrique para poder ir para o Hospital Miguel Couto, internou no sábado. No domingo eu falei: vamos lá visitar o Carlos Henrique e tal. A gente veio, chegou no Miguel Couto, aí dei o nome dele junto com ela, o médico me chamou. Acho que eu tinha 16 anos, gente. O Carlos Henrique morreu. Eu tomei um susto. Como é que é? O Carlos Henrique morreu. Eu falei: doutor, ele chegou resfriado aqui. Mas não conta para sua avó agora, porque deixa ela chegar em casa, porque a família já está sabendo. Eu fui com ela, na época era o 521 que passava, daqui até o Vidigal, sabendo que ele estava morto. E minha avó falando: não, ele está aqui com a gente, e
agora ele não vai mais voltar para lá, ele não vai mais voltar para o tráfico, e isso e aquilo. Eu, avó, não podia chorar. Quando eu cheguei lá, eu entreguei minha avó e eu desabei. Perdi uma sobrinha, perdi um irmão. Mas Deus, ele é tão bom que no domingo, antes disso acontecer, Carlos Henrique foi na igreja comigo, pouca gente sabe disso. Escutou a palavra, o pastor fez o apelo, ele não levantou a mão. Mas ele estava nervoso, estava tremendo, Eu falei, o que foi, Carlos Henrique? No banco, eu quero aceitar Jesus, é que eu estou com vergonha de ir lá na frente. Ele era gago e aí ele tremia. Eu falei, calma, depois a gente fala com o pastor lá fora. Ele saiu, falou com o pastor orou por ele. Carlos Henrique aproveitou a oportunidade que ele teve e aceitou Jesus uma semana antes dele partir. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Perder nunca é bom. Ficar desempregado nunca é bom. Mas as oportunidades que aparecem, elas são únicas. E o Carlos Henrique e a Michele aproveitaram essa oportunidade que elas tiveram, aceitaram Jesus. Eles partiram, mas a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo na dor, mesmo na perda, mesmo na dificuldade. Para encerrar, quando Jesus foi crucificado, tinham 2 ladrões na cruz. De qual modo? Um zombou de Jesus e falou o quê? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Deixou passar a oportunidade. Jesus, mesmo na cruz, zombaram dele. Mas o outro ladrão, ele aproveitou a oportunidade que ele teve, a única oportunidade que ele teve, e falou o quê? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei quais são os seus problemas, as suas perdas, as derrotas que você teve, o que você já enfrentou, mas a palavra de Deus, ela me prova que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Na minha, na sua e nas nossas vidas. Essa igreja aqui, ela me abraçou e me deu a oportunidade de pregar a palavra e dizer isso para vocês. Coisas que eu nunca falei, mas Deus, ele tocou no meu coração para poder falar isso para vocês. Independentemente do problema que vocês tenham passado, uma irmã deu testemunho aqui. Às vezes são perdas que a gente não entende. Mas Deus, ele é perfeito e a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Obrigado por Deus.